Irmãos, mensagem dessa noite: e deixaram tudo, repete comigo, e deixaram tudo e o seguiram. Faltou o Ezinho aqui, mas tá bom, vamos todos juntos? Amém, glória a Deus. Então a palavra está baseada em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Querido Deus, Pai, como nós queremos aprender das Tuas lições através da Tua palavra, meu Pai. Como nós queremos aprender nesta noite de tal maneira que nós possamos sair daqui transformados, Pai. Espírito Santo, eu peço que em nome de Jesus, esta palavra seja uma palavra impactante em nossas vidas, em nossas experiências pessoais. Por isso, cerca este lugar, não permita, Senhor, que nenhum espírito contrário à Tua vontade, nenhum espírito de preguiça, de distração, venha me fazer perder a bênção de entender o Teu propósito. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, deixaram tudo. O que significa tudo para você? Tudo significa todas as coisas que eu tenho. Não significa algumas coisas, significa tudo. Tinham 2 barcos ali. Tinham 2 barcos. E eles pescaram a noite toda, se é que a gente pode chamar de pescar, essa tentativa que você fica, joga a rede e não colhe nada. Eu morei por um tempo na beira de uma lagoa, lá em São Pedro da Aldeia, comprei uma vara de pescar, e fui lá para a beira da lagoa, mas jogava aquele anzolzinho, ficava horas e não acontecia nada, absolutamente nada. Até que eu descobri que não é o fato de eu ter a vara de pescar que me faz um pescador. E um rapaz, amigo dos meus filhos, foi para lá um dia e falou assim: tia, é fácil, vamos lá. E ele ficou também horas, não pegou nada. A única coisa que nós pegamos foi um peixinho pequenininho assim mesmo, o anzol pegou no olho dele, foi uma coisa horrível. Eu me senti o maior criminoso de São Pedro da Aldeia. Eu falei: não quero pescar mais. Aliás, essa vara de pescar deve estar perdida por algum lugar aí. Porque, na verdade, nós tentamos com as nossas forças e não conseguimos. Eles passaram um tempo enorme ali tentando pescar e não conseguiam pescar. Jesus entrou no barco e começou a ensinar. O que é que Jesus ensinava? Muitas coisas.
Imagina que Jesus ensinasse aquilo que nós aprendemos aqui na igreja, na escola dominical, nas pregações, nas reflexões, e nós vamos para o nosso trabalho e descobrimos que nós não conseguimos realizar na nossa vida aquilo que nós ouvimos no domingo na igreja. Assim estava esse caso aqui. O Senhor usou o barco, sentou ali e começou a falar. Entrou em um dos barcos, depois falou assim, afasta um pouquinho esse barco, porque a multidão estava espremendo Jesus, todo mundo queria ouvir Jesus. Afasta um pouquinho. E Jesus começou a falar para aquela multidão. E depois ele falou assim, olha, lançai as vossas redes para pescar. Aí a coisa ficou difícil, porque Simão virou para Jesus e falou assim, Senhor, nós já fizemos isso, Senhor. Eu sou técnico, eu sou experiente. É uma empresa, todos nós somos pescadores, não dá. O que você está falando não dá. E a resposta diz, mestre, eu sou experiente, eu entendo tudo de pescaria, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Olha que coisa, porque você está falando, porque você fala como quem tem autoridade, então eu vou lançar a rede. E a palavra diz que eles lançaram a rede e pescaram muitas coisas. Muito peixe. Porque eu vou aprendendo que apesar de ter toda a técnica do mundo, se eu não tiver Deus na minha vida, eu não tenho sucesso, amém? Todo o dinheiro, todo o poder, todo o cargo, tudo isso perde o sentido. Você vai falando, puxa vida, trabalhei tanto para nada, para nada, né? E eles ficaram, Simão ficou apavorado, falou assim, meu Deus, ele é todo poderoso, se afasta de mim. Olha que coisa tremenda que a palavra diz, que Jesus diz para ele. Não temas, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito que vai além do seu emprego. Eu tenho um propósito que vai além do seu estudo. Como é bom você sentir que Deus tem um propósito comigo além do tribunal. Glória a Deus, amém? Você que está cansado de trabalhar, fala assim, meu Deus, amanhã eu vou ter que ir para Duque de Caxias. E vou, depois de ter tido uma experiência maravilhosa lá em Campo Grande. Amanhã eu vou para onde? Duque de Caxias. Oh, que coisa maravilhosa, que lugar lindo, né? Lugar maravilhoso. É a sua terra. Deus foi bom com você, deu livramento para a sua vida. Aí, não é? Lá é tão bom que você mora aqui, né? Isso aí. Coisa melhor do mundo, né? Mas podia ser pior. Você podia morar, por exemplo, lá em Bebedouro, lá em São Paulo, não é? Não poderia ser lá Bebedouro, não é? Poderia. Ou Pádua. Não é? Rodrigo, verdade, melhor Pádua, hein? Irmãos, diz a palavra que os pescadores já estavam guardando a rede. Tinham terminado o trabalho. Não tinham tido sucesso. Eu vou te falar, muitas vezes no meu dia, ao término do dia, eu falo, não deu certo o que eu fiz. Talvez você ao final do seu dia também diga, eu tentei, busquei e não encontrei. Talvez o Antônio tenha circulado o Rio de Janeiro inteiro. Pegou uma senhora que falou assim, me leva em tal lugar. E ele falou, essa senhora vai me dar rios de dinheiro. E a senhora depois falou assim, Deus lhe pague. Aí ele falou, não vale, aí não vale, né? Mas você pode chegar para o dono do armazém e falar assim, Deus lhe pague, não é? Quem sabe? Irmãos, a gente chega ao final do dia, chega ao final do mês, quando dá para chegar para o final do mês e fala assim, o dinheiro não está dando. Experiência profissional que você não consegue alcançar sucesso porque vocês votaram na Dilma. Vocês votaram nela, né? Bom, vamos falar sério.
E aí a gente chega a essa experiência com Jesus, Jesus fala assim, joga a rede. No final da sua experiência, quando Jesus fala para você, tenta, faça de novo, é o momento em que você tem que colocar sua fé em ação. Amém? É o momento em que você tem que crer que aquilo que Jesus está falando é aquilo que vai dar certo. Porque eu vou falar uma coisa para você, não se espante. Deus pode mudar a sua história. Deus pode pegar pela gola o plantonista lá da Stephanie e falar assim, vai lá que ela tem que ir para o culto. Não é? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Ué. Porque Deus pode todas as coisas, irmãos. Eu fui a uma audiência uma vez em Nova Iguaçu. Eu acho que eu já contei isso aqui. Tudo tinha sido feito errado. Tudo. Quando eu olhei o processo, eu falei, meu Deus, o juiz vai ficar uma fera. Notificaram errado, juntaram os documentos errados. E era uma audiência com muitas pessoas. Eu falei, Jesus, o que eu faço? E as duas meninas que tinham feito, estavam sentadinhas, sorrindo, como se... E eu falei, meu Deus, tem uma tragédia anunciada aqui, o que eu vou fazer? Eu falei, vai, as partes todas. Eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, eu estou novo no setor. De fato, esse juiz tinha dito para mim, novo no setor, ele nem sabe que eu sou pastor, não sabe que eu sou crente. Eu falei, Jesus, muda essa história. Você já orou para Deus mudar a história? Já orou? Experimente para ver o que acontece. Deus muda a história. Irmãos, de repente, o Ministério Público levanta e fala, eu não tive vistas do processo. Eu falei, glória a Deus, não teve mesmo. Falou, eu quero ter vista antes de qualquer decisão. Eu quero levar os autos. O juiz falou assim, mas e a audiência? Não. Veja que aí o juiz pegou, folheou. Francisco, as partes foram notificadas corretamente? Eu falei, não sei, excelência, eu tenho que ver depois. Eu tenho que ver com um pouquinho mais devagar. Aí falou, então faz o seguinte, então tá. Então nós vamos adiar. Vou passar para o Ministério Público. Eu baixei a cabeça e falei, Jesus, eu te agradeço. Amém? Porque Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Aquilo que você não conseguiu fazer, Deus faz com que aconteça. Amém? Não adianta você falar, da minha parte eu entendo. Porque Deus entende profundamente de todas as coisas. Amém? Primeira lição que eu vou aprendendo nesse texto tão simples. Preciso compreender que minhas experiências pessoais podem ser mudadas por Deus. Eu não sou tão importante e não conheço tantas coisas de tal maneira que Deus não possa mudar a minha história. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. A promessa é de vitória sobre a sua vida. É vitória na área profissional, é vitória na área afetiva, vitória na área estudantil. Você precisa orar e confiar. Pastor, mas eu também confiei, mas aí me dei mal na prova, pastor, porque na hora da prova eu pedi, Senhor, abre a minha mente e os meus olhos. Por quê? Porque na verdade você não fez a sua parte. Você precisa aprender que primeiro Deus precisa perceber que você passou a noite toda tentando pescar e não conseguiu. Nós nos acomodamos nas coisas achando que o milagre ele é de graça. Não é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista está dizendo isso, mas para que nada me falte é preciso que o Senhor seja Senhor. Ele precisa ser Senhor. Nós gostamos muito de falar que Jesus é nosso Salvador, mas Ele precisa ser o nosso Senhor. Ele precisa dominar sobre todas as áreas da minha vida. Segunda lição que eu aprendo. Jesus virou para os pescadores e falou assim,
Vamos um pouquinho mais profundo. Vamos para lá, para mais para dentro. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Irmãos, preciso deixar a praia e buscar águas mais profundas. Significa que eu preciso avançar na minha vida. Estar com expectativas diferentes na minha vida. Quando você pega a palavra que está em Ezequiel 47, no versículo 3 a 5, diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Sabe o que é isso que o profeta está dizendo? Que ele foi tendo experiências com as águas do Espírito Santo, experiências com Deus, experiências com a presença de Deus na vida dele. Há pessoas que têm experiência de ficar na praia, experiência com Deus de ficar molhando o pezinho, como quem está testando a água, né? Põe o pezinho lá, está gelada demais. Outros já vão até o joelho, outros já colocam o lombo todo, mas tem outros que falam, eu descobri que há um rio que desce do trono de Deus, amém? E há um rio que desce do trono de Deus, há um rio que nos banha, há um rio que invade a nossa vida, e eu tenho que ter coragem, não de atravessar o rio, porque eu não quero chegar na margem do outro lado, eu nem estou vendo a outra margem, eu estou querendo chegar na margem de dentro do rio. É um rio que corre do trono de Deus, e eu quero estar dentro desse rio para ter experiências espirituais com Deus, para ter experiências espirituais com Jesus e descobrir que para que eu possa receber de Deus, às vezes eu preciso ir mais fundo. Eu preciso ter experiências mais pessoais, mais íntimas, mais íntegras com Deus. Eu às vezes estou querendo descobrir os mistérios de Deus, mas eu sou tímido na minha fé, eu sou tímido nas coisas que eu estou questionando. Você sabe o que Deus quer? Ele quer que você entenda que a fé nasce da dúvida. Irmãos, a fé não nasce da certeza, fé nasce da dúvida, do perguntar, eu posso ir até aí, Jesus? E Jesus vai falar assim, vem, e você vai andar sobre as águas. Coisas que você não conseguia fazer, você vai passar a fazer. Coisas que você precisa descobrir, é preciso que você entre. Amém, igreja? Às vezes nós somos tímidos na nossa fé, às vezes nós até na igreja não queremos avançar naquilo que Deus quer fazer, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade, irmãos. Que coisa engraçada, como que nós estamos vivendo isso hoje. As pessoas estão na expectativa de coisas de Deus, mas desde que elas se encaixem naquilo que a pessoa faz. Eu quero, não pesquei nada hoje, não tem problema, amanhã eu tento de novo, amanhã eu tento de novo, e vou passar 30 anos experimentando por minhas forças. Eu quero experimentar o poder de Deus naquilo que Deus quer fazer na minha vida, amém? Nas transformações que Deus quer fazer na minha vida. Então eu vou começar, eu entro e deixo que Deus fale um pouco na minha vida. Depois eu vou entrar mais. E depois vou entrando mais. E eu vou percebendo que a minha vida, irmãos, ela é curta demais. A nossa vida é muito curta. Nós temos um pequeno tempo aqui para marcar a nossa história. Ninguém vai se lembrar de você pelo sapato que você hoje está usando. Ninguém vai se lembrar de você. Todo mundo olhou. Ninguém vai se lembrar de você porque você está de blusa nova. Não.
mas eles vão fechar os olhos e falar assim, lembra das brincadeiras do pastor? Vão lembrar. Ontem nós tivemos um casamento, irmãos, que eu fiquei feliz. Eu me assentei junto de um casal que devia ter o quê? Uns 60 anos. Mas um casal bem jovial, bem alegre. E ela virou para mim e falou assim, eu tenho aqui muitos jovens que foram meus sobrinhos de fé. Eu era a tia deles. E eu imaginei, e aquele pessoal que na igreja colocava assim, vai lá com a tia, para a tia vai dar. Muita gente pequenininha. E aqueles jovens entravam no templo, no templo não, no local onde estava acontecendo o casamento, e abraçavam e cumprimentavam. Você sabe, Priscila, o nome daquela senhora? Márcia? Hã? Marta. Ela também foi sua tia, né? Mas nem lembro o nome dela mais, né? Você vê como é que é a coisa, né? Nem todo mundo vai se lembrar de você, né? Ela está falando que é tia Márcia. Errou, né? Então, quer dizer, todo mundo tinha um carinho muito grande por ela, não é verdade? Todo mundo com carinho, porque este é o prêmio que você está deixando, marcando a vida das pessoas com a sua história. E aí nós não marcamos, sabe por quê? Porque eu vou deixar Deus atingir só ali o tornozelozinho, com a aguinha de Deus batendo, fala assim, tão geladinho, meu pé está geladinho, está tão bom, mas eu não quero me envolver. Eu tenho um propósito, eu sou grande, eu conheço muitas coisas, né? E aí eu não deixo Deus fazer. Eu sou grande pescador. Quem é Jesus para falar de pesca? Ele entende lá de carpintaria, mas eu sou Simão, o pescador. E aí Simão vira e fala, Senhor, por tua palavra eu vou lançar a rede. Eu queria que você saísse de hoje daqui falando isso. Por causa da palavra de Deus, eu vou lançar a rede. Eu vou ser pescador de homens. Eu vou ser mais do que eu tenho sido, porque Deus está com um projeto sobre a minha vida. É isso que vai marcar. É isso que vai fazer a sua diferença. Você sabe qual é o maior tesouro que quando eu paro para pensar eu fico feliz mesmo? É que o Gabriel e o Lucas, daqui a 180 anos, vão me visitar em casa e vão falar assim, pai, glória a Deus, amém? Glória a Deus, vão me visitar em casa e falar assim, pai, tão bom as suas pregações e tudo que o Senhor nos ensinou sobre fé, sobre Jesus. Eu vou falar, fico feliz com isso, meu filho. Dá cá um abraço. Aí vai me abraçar e vai falar assim, agora eu vou colocar o senhor de volta para o armário. Né? É isso. Mas eu vou estar marcando a vida de pessoas porque eu quero ser homem de fé. Fala comigo, eu quero ser pessoa de fé. Esse é o supremo presente que eu quero dar para os meus filhos. Eu não quero falar para eles, escuta, dá 1.000 que Deus vai te dar 10.000. Não quero falar. Quero falar assim, o presente, o galardão que você tem está no céu. É ali que deve estar o seu coração, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Por isso que Jesus está falando, olha, Simão, eu vou além do lado profissional. Você ficou admirado porque você conseguiu pegar muito peixe, mas eu vou te falar uma outra coisa. Você vai ser pescador de homens, e isso vai dar para você um prêmio muito maior que o dinheiro que você ganharia com esses peixes. Você vai ganhar muito mais, porque a sua casa vai ser transformada por você. Amém? Os seus filhos e a geração que vem depois de você. Eu vejo muito na rua, às vezes eu olho as pessoas e vejo às vezes pessoas jovens com cigarro, pessoas bebendo, pessoas alcoolizadas. Eu olho e falo assim, Jesus, eu fico tão feliz com o pessoal lá da igreja. Está todo mundo quietinho, tranquilo, né? Todo mundo vivendo as riquezas espirituais que o Senhor tem para nós. Né? Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Olhar para os seus filhos e falar assim, meu Deus,
Imagina, você olhar para o seu filho e falar assim, pastor, estou feliz que a única coisa que o Miguel fez foi quebrar o púlpito. Mas o que é um púlpito? Afinal de contas, né? Correndo para cá. Porque, na verdade, nós estamos em família, amém? E eu creio que Deus quer nos convidar a ir além da vida profissional, a ir além da vida emocional. Deus quer nos falar de coisas espirituais. Às vezes, quando eu penso nas coisas materiais, eu falo assim, poxa, eu podia ter mais, eu podia receber mais, eu podia conquistar mais. Mas o que é esse mais diante de tudo que o Senhor tem nos dado? Não é verdade? Terceiro, a presença de Deus é determinante, inclusive fora da igreja. Jesus transformou a vida de Simão no local de trabalho dele. Deus quer fazer isso com você. Mas eu preciso renunciar aos meus desejos materiais. Tá? Eu posso estar lá, trabalhando, chateado, limpando as redes depois de um dia de trabalho, e aí me chega Jesus e fala assim, eu posso pegar o seu barco? Olha que coisa absurda. Os caras estavam lá no barco, estavam lá limpando a rede, consertando. Tem outro evangelista que fala que eles estavam consertando a rede, porque tentaram e não conseguiram pescar. Aí no meio daquilo chega Jesus e fala assim, eu vou usar, dá licença, vou usar o seu barco um pouquinho. Eu não consegui nada, não consegui pescar, trabalhei o dia inteiro, não consegui nada. Aí vem Jesus querendo usar o meu barco. Talvez você esteja pensando, estou passando por tanta necessidade financeira, por tantas dificuldades. Meu Deus, saí do paraíso de Maricá, vim cá para Niterói, meu Deus, que sufoco. E aí Deus fala assim, eu quero usar o seu barco. Ah, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas Deus quer fazer muito mais com você do que você pode imaginar, amém? Só que a gente precisa se desprender. Precisa se desprender, porque a sua experiência com Deus pode transformar a vida de outros. Por isso que Jesus fala assim, Simão, você vai ser pescador de homens, porque há pessoas que precisam conhecer o amor que eu tenho por elas. As pessoas que estão ali fora, irmãos, eles não têm sequer 10% da visão que você tem de Deus. Não sabem. As pessoas que estão ali fora estão passando a vida sem ter entendimento do significado da vida humana. Afinal de contas, por que é que nós estamos aqui? Por que nós amanhecemos, estamos estudando, nos alimentamos, pensamos, refletimos, lemos a Bíblia, estudamos compêndios e compêndios de psicologia para tratar das loucuras dos outros, não é isso? Ficar aquele camarada malucão, você fala assim, estudei tanto para atender esse rapaz. Não é isso. Você pega, vem cá, senta aqui, aí você vai colocar em prática as terapias que podem ajudá-lo. Qual é o significado da sua vida se não ajudar os outros? Qual é o significado da sua vida se não tornar a vida dos outros melhor? É isso que Jesus está querendo que a gente descubra. Ah, Senhor, eu estou com 55 anos, mas eu tenho fracassado, eu tenho tentado e não tenho conseguido. Jesus está falando assim, joga agora a sua rede. Porque esse é o tempo de Deus na sua vida. É preciso que você creia nisso. É preciso que você creia. Irmãos, mas não acontece para preguiçoso. Se você olhar, você vai ver que a palavra está dizendo aqui, ó, eles passaram a noite toda. Não pescaram nada. É preciso tentar, é preciso correr atrás e crer que Deus tem o melhor para nós. O que acontece, irmãos? Às vezes eu vou abrindo mão daquilo que é essencial na minha vida. Irmãos, imagina que você precisasse de trabalhar na prefeitura de Niterói, na Clean, por exemplo, né?
Na Clean, multando a vida dos outros, né? Eu vi, ela publicou isso lá para todo mundo. Não foi isso? Amém, igreja? Já? Passando caneta lá e... Irmãos, imagina que você precisasse arrumar um emprego na Clean. Aí você fala assim, puxa vida, Paloma trabalha lá. E eu falasse para você, vou te apresentar a Paloma aqui, ela trabalha na Clean, você vai falar assim, oh meu anjo, oh que coisa, que maravilha, que marido lindo que você tem, olha que coisa bacana, não é? Você não ia agradar a Paloma? Se você quer conseguir alguma coisa de Deus, esteja perto de Deus. É isso que você precisa entender. Se você quer conseguir alguma coisa na sua vida, procure com quem pode conseguir para você. E Deus pode. Se você quer, na verdade, resolver problemas, procura com Jesus, porque Jesus tem a palavra certa para todos nós. Amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, a palavra diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Qual é a terra que ele deu para Abraão? Qual é a terra que ele promete para nós? Jerusalém. Jesus falou, eu vou preparar um lugar para vocês. Então essa é a promessa de Deus para nós. Não abrimos mão disso. Nós estamos caminhando para lá e o Senhor vai abrindo o caminho para que a gente chegue até lá. Você vai chegar lá com a sua família, amém? Após a minha vitória, devo ouvir a voz do Senhor e ser o que Ele deseja que eu seja. Irmãos, convenhamos, nós vivemos um tempo em que o diabo, ele está atacando a nossa vida, não por fora, não é pelas coisas aparentes, ele está atacando por dentro. Ele está assoberbando você de coisas, de preocupações, te enchendo de coisas que você sequer tem mais paciência para pensar nas coisas de Deus. Quero ver se você tem coragem de falar amém. Amém, eu digo. Amém. Porque eu saio do meu trabalho, eu tenho assim, falo assim, Jesus, misericórdia, eu tenho vontade de enforcar um advogado daquele. Perdão. Não são todos. Né? Vontade de enforcar. Chego em casa cansado e eu olho lá, a Bíblia parada lá na estante. Eu olho para ela, ela olha para mim. Eu abro e o Senhor fala para mim, seja bem-vindo, eu vou te dar descanso. E aí Deus descansa o meu coração. O que acontece se eu resistir à palavra de Deus? Eu perco a oportunidade de Deus transformar a minha história. Perco essa oportunidade. Então presta atenção no que eu estou te falando. Prioriza Deus na sua vida. Deixa Deus fazer de você algo diferente. Pedro podia falar para Jesus, Jesus, mas eu sou pescador. O que eu peço é que você transforme a minha pesca. Eu pedi para você transformar a minha pesca. Eu pedi para que você me desse peixe para eu vender e ter mais dinheiro. Jesus, eu estou pedindo que o Senhor me dê emprego. Eu estou pedindo que o Senhor me dê condição profissional. Eu estou pedindo que o Senhor me dê recurso financeiro. E Jesus fala assim, mas eu estou querendo transformar você e não o seu dinheiro. Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, eu estou preocupado não com a sua pesca, eu estou preocupado com você. E eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou fazer de você algo que você não está planejando. Pedro não estava planejando ser pescador de homens. Ele não queria ser evangelista, sequer sabia disso. Deus hoje está falando para você, eu quero fazer de você pescador de homens. Eu quero fazer de você algo diferente do que você tem planejado. Eu quero que você lance uma rede diferente. Eu quero que você esteja debaixo do meu domínio para que eu possa dizer, sua vida tem sentido se você fizer o que eu quero.
mas eu resisto ao chamado de Deus e eu prefiro fazer aquilo que eu quero, porque eu sou sábio e Deus não. Porque eu entendo dessas coisas e Deus não, porque eu sei que o Todo-Poderoso, Ele vai se subordinar à minha sabedoria que diz, eu quero tantas coisas assim, eu quero estar vivendo num castelo maravilhoso, numa casa grande, um carro melhor, eu quero então trabalhar do nascer ao pôr do sol. Não, Deus não está interessado nisso. Quando você pega a palavra que está em Mateus 10:37, Jesus diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Deus está botando algo aqui que eu preciso refletir. Jesus está pedindo de você, não é um pouco, Ele está pedindo tudo. Ele quer que você seja transformado por isso. Isso não é uma decisão que você possa dar pela metade. Às vezes a pessoa fala assim, eu acho que eu não vou à vigília, porque eu tenho que fazer papinha para o meu filho. Eu tenho que escaldar a água para lavar os pés do meu marido. Né? E Jesus? Onde Jesus entra na sua história? Como que você vai lidar com esse chamado de Jesus? Fala assim, joga a rede ali. Porque é bom de ouvir. Mas é difícil você cumprir isso na sua vida. Então aprenda hoje. O que me faz ficar na praia quando Deus me quer pescador em alto mar? O que me faz ficar na praia pensando nos meus fracassos, quando Deus quer me levar para alto mar? O que me faz perder o tempo de realizar na igreja as coisas de Deus, porque eu preciso pensar nas minhas? Aqueles homens, a palavra diz que ao final, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram família, deixaram profissão, deixaram sonhos, planejamentos financeiros, seguiram Jesus. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez incomode você. Mas você precisa deixar os seus interesses para servir a Jesus, senão você não vai servir a Jesus. Você vai ter que abrir mão do seu tempo, sim, para cuidar das coisas de Deus, porque há muitas pessoas que vão depender disso. Desculpa eu te falar isso, mas ser cristão não é fácil. E não há negociação com Deus. Deus não faz concessão. Jesus não perguntou para eles, eu posso pegar, me empresta o seu barquinho? Jesus deu uma ordem. Deu uma ordem. Desculpa te falar isso, mas você precisa perceber que estar na igreja não é um privilégio, é um compromisso. É um compromisso. Compromisso que você tem com a obra de Deus e com as coisas de Deus. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. O seu barco nunca vai estar vazio. Amém? Eu quero hoje orar para que a sua vida seja transformada. De uma forma especial. De uma forma tremenda. Para que você seja um instrumento de Deus na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, porque eu tenho por mim que nós vivemos tempos de extrema necessidade, tempo em que as pessoas estão padecendo, morrendo sem salvação e sem conhecimento da palavra. O tempo que se chama agora demanda pessoas que possam jogar a rede e falar, conta comigo, Jesus, conta comigo. O fato de Jesus nos trazer para cá, o fato de Jesus nos colocar aqui é um chamado para que todos nós possamos jogar a rede aqui. Por que nós não vamos jogar a rede lá do outro lado? Porque Jesus quer que a gente lance a rede aqui. Eu tenho passado essa semana
orando a Deus para que o Senhor possa nos levantar como obreiros dignos do chamado. E eu quero falar para você, muitas vezes a gente chora, a gente sofre, porque foge do compromisso com Deus. Foge do compromisso com Deus. Deus está segurando você pela mão. Deus está sustentando a sua casa. Deus está falando, você é meu. Você foi comprado por alto preço. O que eu quero falar para você hoje é que Jesus tem um chamado transformador para a sua vida. Não diga não a Deus. Aceite esse chamado. É muito maior que o emprego que você tem. É muito maior. É muito maior que ser assessor de presidente, é muito maior que ser dentista, muito maior que ser médico, muito maior que ser psicólogo, ser arquiteto, muito maior. Porque ele vai fazer com que você realize espiritualmente aquilo que você está realizando profissionalmente. Você vai realizar a obra de Deus por onde você passar. Amém?